Gravando. Como é que sai isso aqui agora, hein? Pronto. E vamos lá, né, gente? Vou começar. E Sandra, se você está gripada, mantenha-se isolada. Que pode ser que não seja gripe, né, gente? A gente sempre tem que lembrar, né? O máximo que você puder ficar quietinho aí, sozinho, sem ter contato com ninguém, é melhor. Pessoal, hoje é a antepenúltima aula da disciplina, né, gente? Nós teremos aula hoje, que é terça, quarta, quinta, depois a avaliação e depois acabou, né? Passou até rápido, né, gente? Essa disciplina. Sua disciplina já vai acabar? Já vai acabar, ué. Eu pensei que ainda ia ter mais 2 semanas. Não, porque essa disciplina são 40, né? 40 horas. Não são, seriam mais 2 semanas se fosse 60 horas. Ah, tá. Aí, assim, vocês aqui são 3 turmas, né? Eu já vi lá que eu vou dar aula para 2 turmas de vocês e a outra não, que eu não lembro qual que é. Desculpa. No ano que vem. Aí já como educação física, né? Espero que seja com a gente. Oi? Espero que seja com o comércio. Vamos. Eu não sei exatamente qual que é, não. Mas. Vamos ver, né? Aí, pessoal. Hoje nós temos aqui. Nós temos algumas coisas aqui para ver ainda, né? No final da disciplina aqui. Ontem eu montei os slides da aula de hoje e eu vi que ficou bastante cheio aqui, né? Eu acredito que não vai dar para falar tudo hoje, não. Talvez fique para hoje, amanhã e aí fique faltando uma aula só, tá? E o que a gente vai ver provavelmente hoje e amanhã, né? Dependendo como é que vai ser, né? O tempo aqui. É a elaboração de um trabalho científico. No caso aqui, né? Tipo assim, de cada uma das partes, né, do trabalho científico, né? Seja esse trabalho uma monografia, seja esse trabalho uma dissertação, uma tese de doutorado, ou seja, um artigo científico. Tá bom? Nós vamos ver aqui cada uma das partes aqui, né? E o que tem que ter em cada uma dessas partes. Vamos lá. O trabalho científico, gente, de maneira geral, né, seja qualquer um desses que eu falei com vocês, é dividido geralmente em introdução, métodos, resultados e discussão. Essas são as 4 partes maiores, né, as 4 partes principais de um trabalho, né? Sendo que em muitos lugares não é tão incomum que haja uma junção, né, de resultados e discussão. Tá bom? Isso aqui é o formato, né, gente, obviamente, dos trabalhos experimentais, né? Se você for fazer um trabalho de revisão de literatura, ele não vai ter esse formato não, tá? Esse formato aqui é de quando você coleta os dados e vai apresentar esses dados, né? Que são os resultados. E a nossa tarefa aqui, né, gente, é conferir o que é que se fala em cada uma dessas partes aqui do trabalho científico. Oi, gente, vocês estão vendo essa tela aqui? A tela que está escrito o trabalho científico, introdução, métodos. Vocês estão vendo isso? Sim. 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 Porque na hora que eu dou ESC aqui aparece outra tela, eu não estou entendendo por que tá essa diferenciação aí. Uma coisa que geralmente que costuma gerar muita dúvida, gente, é a seguinte: é essa segunda palavrinha aqui que são os métodos. Porque as pessoas podem escolher, podem escrever, vocês provavelmente já viram aí. Você pode escrever
Vamos colocar no chat aqui, ó. Método, você pode escrever métodos, você pode escrever materiais e métodos, e você pode escrever metodologia. Geralmente, né, as pessoas veem essas 4 palavras, né? Esses 4 termos aí, né? Alguém consegue pensar qual que é a diferença entre eles? Por que eu deveria usar uma palavra e não a outra? Alguém tem algum palpite aí? Elas são a mesma coisa? Elas não são a mesma coisa? O que vocês acham aí? No caso, professor, a palavra metodologia seria algo mais amplo, enquanto método seria algo bem específico. Seria basicamente essa a diferença? Sim, seria essa a diferença. Então, você está bastante correta. Só que, na minha humilde opinião, metodologia seria algo amplo demais, já, que não diria respeito apenas a esse trabalho, né? O que significa esse sufixo ia, gente? Que existe em biologia, por exemplo, né? Metodologia. O que mais que existe, hein? Existe esse ia em vários lugares, né? Várias palavras. Esse ia significa filosofia, por exemplo, né? Estudo. É estudo? Oi, não escutei, Hillary. É estudo? Exatamente, Hillary. Parabéns. É estudo. Muito bem. Você sabia disso já, Hillary? Ou você pesquisou agora, hein? Senhor? Você já sabia disso aí ou você pesquisou no Google agora? A nossa primeira matéria foi física, eu acho. Foi física com o professor Barracas. Eu acho que ele chegou a comentar. Ah, tá. Muito bem. É exatamente isso. Estudo. É perfeito, Hillary. Parabéns, parabéns mesmo. Fiquei satisfeito que alguém soube responder isso aí. IA significa estudo, né, gente? Então, por exemplo, biologia. Biologia é o estudo da vida, né? Bio é vida. Então, assim, se você escreve metodologia, como a Melissa disse, é algo mais amplo, né? Que seria o estudo dos métodos. Não faz sentido, gente. A gente não está fazendo o estudo dos métodos. A gente está escrevendo só quais são os nossos métodos, né? Não é algo tão amplo como o estudo dos métodos. Não, meu estudo é sobre outra coisa e eu estou utilizando os métodos aqui. Não é isso? Eu não tenho o objetivo de estudar os métodos de maneira geral. Eu só tenho o objetivo de utilizar um método para chegar nos objetivos da minha pesquisa. Né? Então, gente, dentre esses 4 palavras aqui, eu considero, assim, né, isso é particular, né, porque muita gente escreve assim, né, muita gente escreve metodologia, né, mas para mim isso aí é errado, tá? Para mim, você pode utilizar qualquer uma das 3 acima. Eu, no caso, prefiro a segunda, tá? Mas não quer dizer que as outras estão erradas, não. Por que eu prefiro a segunda? Porque, assim, quando você vai realizar um estudo, igual por exemplo, assim, né, eu sempre gosto, né, de puxar para o meu estudo lá do doutorado, né? Eu tive vários métodos para averiguar as várias, né, variáveis que eu tinha no meu estudo, né? Então, por exemplo, eu já falei com vocês que eu estudava temperatura do corpo de ciclistas, né, de gente que estava andando de bicicleta, né? Então, assim, eu tinha um método para averiguar qual que era a velocidade que o ciclista estava pedalando, né? Eu tinha um outro método para averiguar a frequência de pedalada, né? Ou seja, quantas pedaladas por minuto, né, que a pessoa dava. Eu tinha um outro método que era para averiguar quanto de água que o cara bebia, né, em cada uma das pesquisas. São métodos diferentes para eu conferir cada uma das variáveis do meu estudo, tá? Então, assim, você pode dizer que tudo o que você realizou no seu estudo é o método único do seu estudo. Eu já prefiro dizer que eu utilizei vários métodos diferentes, né, dentro do mesmo estudo, né? Cada método sendo utilizado para coletar uma variável, né? Então, assim, eu tive um método para registrar a velocidade da pessoa, tive outro método para registrar, né, o número de pedaladas, se chama cadência, né?
a cadência, né? Outro método para averiguar a quantidade de água que ele bebeu, né? Outro método para marcar o tempo, né? Que a pessoa fazia, né? A prova e etc. Né? Então eu gosto de chamar de métodos, tá? Tem gente ainda que gosta de chamar de materiais e métodos. Isso eu já gosto menos ainda. Por quê? Porque na minha humilde opinião, os materiais já estão envolvidos no método. Quando eu falo método, já está embutido na palavra que eu, né, estou considerando os materiais que eu estou utilizando. Né? Então, por exemplo, assim, o meu método de marcar o tempo que o ciclista faz uma prova lá. Né? O meu método é eu apertar o botãozinho do cronômetro no início e no fim. Simples assim. Né? Então, assim, o fato de eu estar utilizando o cronômetro, que é o meu material, já está embutido nessa informação de que eu estou coletando tempo. Então, para mim, métodos é a palavra mais ideal para se utilizar, tá? Mas isso, obviamente, é pessoal, tá, gente? Isso aí, né? Eu considero errada a quarta palavra aqui. Mas não é nem todo mundo que considera que é errado, tá? Mas, assim, eu considero errada a outra palavra e dentre as outras três, eu prefiro particularmente a segunda. E, assim, eu acredito que essa é a mais utilizada nos periódicos internacionais, né? Que chamam de methods, assim. Professor, por que o senhor considera a quarta palavra como errada? Porque o que a gente está utilizando no estudo, o que a gente está descrevendo no estudo, não é o estudo dos métodos, que significa a palavra metodologia, né? É o que a gente discutiu, né? Que metodologia é o estudo de alguma coisa. IA é o estudo de alguma coisa. Então seria o estudo dos métodos. A gente não está fazendo o estudo dos métodos. Eu estou fazendo o estudo de outra coisa, que é dos meus ciclistas lá, entendeu? Eu estou utilizando os métodos no meu estudo, mas eu não estou fazendo o estudo dos métodos. Tipo assim, os métodos não são o objeto do meu estudo. O objeto do meu estudo é a temperatura do corpo dos ciclistas. É a velocidade que eles estão correndo. Entendeu? E para isso eu estou utilizando vários métodos na minha pesquisa, mas eu não estou estudando os métodos, eu estou utilizando-os. Deu para entender? Sim. Agora, professor, os métodos que o senhor utilizou na sua pesquisa, outra pessoa pode utilizar esses mesmos métodos na pesquisa dela? Pode, exatamente. Isso a gente vai ver na hora que a gente estiver falando aqui dos métodos aqui. Deixa eu até ver se eu já acho aqui. A gente está dando algum probleminha aqui na minha apresentação. Não sei o que está acontecendo com ela, porque eu não consigo passar os slides, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Só em modo de apresentação. Estranho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Oi, professor. Desculpa interromper sua aula. Ah, pode falar. Professor? Oi, É porque nesse momento agora eu vou ter que sair para ir para o hospital. Mas eu não queria pegar falta. Nossa, quem tá falando? Ana Clara? Tá bom, tudo bem. Espero que esteja tudo bem com você, Ana Clara. Obrigada. Vou te dar a presença aqui agora. Peraí. Deixa eu já colocar a presença para Ana Clara, né, gente? Que é, né? Bom. Fevereiro já? Não entendi, Rila. Tá começando em fevereiro? Já, hoje é 1º de fevereiro. Meu Deus, 3 anos depois acabou janeiro. Ai, que emoção. Também acho que demorou, viu? Aqui, Melissa, sobre a sua dúvida aqui, ó, olha a primeira frase aqui, ó. Os métodos devem fornecer detalhes suficientes para que um investigador devidamente qualificado possa replicar totalmente o seu trabalho. Então sim, né? A resposta à sua pergunta é sim, né? Uma pessoa deveria conseguir replicar totalmente o trabalho que eu fiz, né? Depois que eu o descrevi, né, no meu artigo científico, tá bom? Então, assim, inclusive aqui, ó, vejam bem aqui, ó. Quando eu tiver um método que é muito específico, que é novo, que eu estou utilizando, que é novo, é importante que eu faça, que eu descreva esse método com detalhe, tá bom? Tipo assim, se eu estou utilizando um método que, pô, quase ninguém nunca utilizou, eu tenho que descrever ele muito bem descrito, porque não vai ser comum para as pessoas, para que elas possam replicar, tá bom?
Agora, se for alguma coisa comum que todo mundo já faz mesmo, tipo usar o cronômetro aqui, aí não necessariamente eu preciso ser tão específico não, tá bom? Então deixa eu dar sequência aqui desde o início aqui, gente. Não tô entendendo porque esse PowerPoint tá esquisito aqui. Ô, gente, eu vou pedir mais uma vez para vocês encarecidamente. Eu sei que faltam 2 aulas já, mas vocês estão vendo a quantidade de vezes que eu tenho que interromper a apresentação para deixar alguém entrar na aula. Isso atrapalha demais, gente. Atrapalha muito, tá bom? Então, assim, se vocês puderem fazer a gentileza de chegar até 9h05 todos os dias, eu ficaria muito feliz. A pessoa, inclusive, desistiu aqui de entrar, né, pelo jeito. Porque vocês estão vendo aí que atrapalha muito. É chato. Toda hora eu tenho que ficar apertando ESC e eu interrompo o raciocínio. É ruim pra mim e pra vocês. Pra vocês deve ser pior ainda, né? Ficar mexendo na tela o tempo todo aqui, ó. Então vamos lá, por partes aqui, né? Inicialmente a introdução, né? Para que serve uma introdução de um trabalho científico, né? E aqui eu vou dar algumas dicas aqui, né? Importantes para vocês. Gente, esses slides aqui, eu fiz esses slides com a ajuda de um amigo meu, professor da UFMG. E assim, modéstia à parte, gente, na verdade assim, é mais mérito dele do que meu. Esses slides estão muito bons, tá bom, gente? Então assim, eu recomendaria a vocês salvar isso no computador para quando vocês tiverem que escrever uma monografia, um texto científico, tá bom? Isso aí vai ser bastante útil para vocês, tá? Quem for fazer iniciação científica, aí a partir do ano que vem, né, pode se utilizar bastante aqui desse material. Então vamos lá. O que é uma introdução? A introdução é a parte do texto que vai convencer as pessoas que o problema abordado pela pesquisa é importante e vale a pena ser investigado, né? Então, assim, a introdução ela deve ser interessante, né? Ela deve atrair o interesse do leitor para o problema. Então, assim, a introdução ela vai oferecer um background. O que é um background? Background, você vai apresentar o que já foi feito nessa área da pesquisa, né? E em que ponto que nós estamos, né? De conhecimento, né? Atual. Então, assim, vou dar o exemplo mais uma vez aqui, né, gente? Da minha. Deixa eu pensar aqui. Não, vou dar exemplo eu acho que fica muito distante eu ficar falando toda hora da minha pesquisa, né, gente? Até porque nem todo mundo deve ter interesse em ciclismo, né? Mas vamos falar, por exemplo, aqui da Covid, né? Então vamos supor que eu estou fazendo um estudo sobre a Ômicron, né? Que deve estar saindo toda hora aí, né, gente? A Ômicron é relativamente nova, né? Deve ter muito estudo aí saindo sobre a Ômicron. Se eu for escrever vamos supor que eu vou escrever, tipo assim, eu quero, o objetivo do meu estudo, né, é descrever vários fatores importantes relacionados com a Ômicron, né? Eficiência das vacinas, né? Hospitalização, né? Gravidade, né? Tipo assim, aonde que o vírus se coloca mais no corpo das pessoas, se os sintomas são parecidos com os anteriores ou não, se a mortalidade é parecida com os anteriores ou não. É isso que eu quero descrever na minha pesquisa. Os resultados, tá? O objetivo da minha pesquisa, né? É esse, né? Então, o que eu tenho que escrever na introdução? Eu tenho que escrever desde o início o que é o coronavírus, né? O coronavírus, né? Tipo assim, o vírus... Esqueci o nome do vírus, gente. O vírus do nome tal, que eu esqueci, né? Tipo assim, começou em 2019, blá blá blá, você pode colocar, foi identificado na China, na cidade de Wuhan, virou uma pandemia, a primeira de todas, né? E a economia tá parada, sei lá, quase, não sei quantas pessoas já morreram, gente. Já deu, não, quantos milhões de pessoas morreram, gente? Muita gente, né? Uns 20 milhões, foi, mais ou menos? Enfim, você coloca tantas pessoas já morreram, blá blá blá. E aí, beleza. Esse é o mais geral, né? Aí você vai começando a ficar... O mais geral é você descrever o que é, né? Tipo assim, você está escrevendo, é uma pandemia causada por um vírus, blá blá blá, que surgiu na cidade tal, no ano tal, beleza. Aí você vai começando a ficar mais específico. Desde então, algumas variações, né, da cepa do vírus já foram identificadas, como por exemplo a Delta, né? Há outras lá, além da Delta, sei lá, né? E as características tais já foram identificadas desde então, papapá e tudo.
Aí você vai montando, né? Tipo assim, você vai afunilando para chegar na sua pergunta. Aí você coloca, entretanto, recentemente surgiu uma variável nova que tem se mostrado mais transmissível do que as outras, que a Ômicron foi identificada em tantos países, Aí você coloca, enfim, aí você coloca o problema, né? Entretanto, essa variável não foi devidamente descrita, essa cepa ainda não foi devidamente descrita cientificamente, né? Em relação à mortalidade, a sintomas e etc, etc. Número de mutações e sei lá o que mais, né? Então vocês estão percebendo, gente? Você começa de maneira bastante geral, você começa falando o que é. Tipo assim, né? Nós estamos falando do quê? De um vírus que causou uma pandemia, né? Depois você vai ficando mais específico, né? Você fala, esse vírus tem variações que já foram identificadas, esse vírus pode causar isso, isso e isso, né? Aí depois você vai aprofundando mais ainda, recentemente, né? Nós identificamos essa variável, que tem isso, isso e isso. Tá bom? Então, assim, você sempre, gente, tem uma figurinha aqui que eu... É para ter, pelo menos, né? Vamos ver aqui, ó. Espera aí. Você vai sempre tentar sair, gente, do geral aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Sempre lembrar desse formato de funil aqui, tá bom, gente? Você sai do geral, né? Tipo assim, daquilo que é quase um conhecimento de senso comum, tá bom? E vai chegando no específico, tá bom? E isso é você mostrar o background. É isso que significa essa palavra aqui, background. Tá bom? Aí, mais uma vez, eu tenho que parar. Vocês estão vendo, né, gente? Pra deixar a gente entrar. Exatamente. Então, assim, no fim, na introdução, de maneira geral, você tem que colocar o quê? Os aspectos fracos, né? As áreas de conflito, né? E as áreas que necessitam mais estudos, né? Então, o que seria isso nessa pesquisa, né? Nessa proposta teórica que eu estou colocando para vocês? Quais são esses aspectos fracos de conflito e as áreas que necessitam mais estudos? É exatamente a nova variante, que é a Ômicron. Né? Por quê? Porque não se sabe muita coisa sobre ela ainda. Até que hoje já se sabe um pouco, né? Mas assim, né? Vamos supor que a gente está conversando há 2 meses atrás, né? Não se sabia, né? Só se sabia que ela existia, ela foi identificada, né? E não se tinha muita informação sobre ela ainda. Tá bom? Então, assim, o seu funil tem que chegar nessa parte, tá? Ó, nós chegamos numa parte aqui que a gente não sabe mais. Então, o próximo passo é o que eu estou propondo aqui no meu estudo, tá bom? É aí que o meu estudo vai contribuir. Então, isso aqui... Então, professor, eu posso fazer um trabalho científico, como eu posso dizer, em base em um outro trabalho científico. Por exemplo, você fez o seu trabalho científico sobre os ciclistas. Aí eu vou fazer o meu sobre o seu trabalho científico. É isso? Pode isso? Assim, é quase isso, Danilo. É quase isso. O que acontece assim? Quando você faz um trabalho científico, muitas vezes, você não consegue responder todas as questões que você tinha, sabe? E aí, tipo assim... Aí eu vou responder as perguntas que o senhor não conseguiu. Exatamente. Ou os problemas que não foram resolvidos corretamente. Isso. Exatamente. Então, inclusive, eu vou pegar o gancho da sua pergunta aqui e vou colocar aqui num slide aqui, ó, no fim aqui, ó, que já é lá da discussão, tá? Mas que é importante aqui, que surgiu agora aqui. Pera aí. Eu tô tendo que passar assim, gente, eu já falei, né? Porque eu não tô conseguindo fazer de outra forma. Pera aí. Exatamente. Aqui, ó, Danilo. É interessante que cada estudo científico ele faça uma recomendação a estudos futuros. Tá vendo? Então, aqui, ó. Ao recomendar estudos futuros, os autores demonstram comprometimento com a ciência, pois incitam outros pesquisadores a explorarem novos aspectos sobre o mesmo tema.
tá bom? Então, assim, é isso que eu acabei de falar, né? Tipo assim, o estudo, ele geralmente ele vai ter brecha, né? Tipo assim, ele não vai conseguir responder tudo, né? Assim, obviamente, né, gente, o seu estudo vai dar um avanço, né, no conhecimento já existido, mas você não vai conseguir responder todas as coisas sobre determinado tema, né? E aí você pode deixar, né? Tipo assim, você deixa essa brecha, né? Você fala, ó, sugere-se que futuros estudos investiguem isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então, por exemplo, no nosso estudo que a gente está falando, sugere-se, né, que os futuros estudos estudem a mortalidade em pessoas que já tomaram 3 doses, mas têm comorbidades, por exemplo, né? Tipo assim, que já começa a ser uma coisa muito específica que o estudo que a gente está fazendo não deu conta de responder, por exemplo. Entendeu? Então é isso, né? Tipo assim, é assim que caminha a ciência, né? Tipo assim, um estudo sempre a gente sempre vai partir de estudos prévios, gente. Nunca, gente. Quando você tiver uma ideia de uma pesquisa, gente, seja na iniciação científica, né, no mestrado, no doutorado, né, para qualquer motivo, gente. Nunca, gente, você vai pensar numa coisa inédita. É muito raro isso acontecer. Isso aí é quase que impossível. Sempre vai ter alguém que já fez uma coisa que é pelo menos parecida com o que você está fazendo. Tá bom? 100% inédita, gente, isso aí a não ser que você está inventando um negócio que não tem relevância, né? Uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Mas se tiver relevância, gente, alguém já fez. Gente. Alguém já fez pelo menos uma coisa muito parecida, né? E isso não necessariamente é ruim, né? O que você vai fazer? Você vai pesquisar o que as pessoas já fizeram e vai tentar identificar alguma coisa que ficou sem resposta. Mesmo que essa coisa seja bastante pequena. Entendeu? Então, Danilo, assim, você sempre vai partir de estudos prévios. Tá? Você vai ver o que as pessoas fizeram e falar, pô, mas isso aqui não ficou claro. O que eu posso fazer? Então eu posso explorar essa pequena parte aqui que eles não fizeram. Né? Então, por exemplo, assim, a gente está falando do estudo aqui sobre a Ômicron. Né? Se eu for fazer um estudo hoje, eu posso pensar, um estudo hoje mesmo, né? Eu posso pensar, pô, mas esse pessoal não estudou mortalidade com quem tem 3 doses de vacina. Por quê? Porque é muito recente que as pessoas estão tomando a terceira dose, né? Então eu posso fazer isso? Você pode fazer isso. É uma coisa que, tipo assim, você não está fazendo uma coisa totalmente nova. Você está estudando a Ômicron, igual tem 1000 pessoas aí ao mesmo tempo estudando. Mas o aspecto que você está analisando, possivelmente é só você que está fazendo. Possivelmente não, né? Por isso você tem que fazer rápido, né? Porque ao mesmo tempo que você está tendo essa ideia, pode ter um cara lá na Indonésia lá que está tendo a mesma ideia. Lá na Coreia, lá no sul dos Estados Unidos e na Europa, em algum lugar. Tá bom? Então é bom que você, né, faça com velocidade. Né? Ainda mais se a sua ideia for relativamente simples, né? Deixa eu só ver aqui quais são os conselhos aqui dessa revista aqui. É uma coisa que o que é importante que está dito aqui, gente, é o número de parágrafos que geralmente se coloca, tá? Isso aqui especialmente num artigo científico, tá, gente? As pessoas tentam limitar de 4 a 6 parágrafos, tá bom? Então, é interessante, gente, quando você vai escrever, você, antes de escrever, você fala assim, no primeiro parágrafo eu vou dar tais informações, no segundo tais informações, no terceiro tais informações, no quarto tais informações, tá? Você já tem na cabeça o que você vai escrever nos próximos, no texto inteiro de maneira geral, tá bom? Então você coloca lá, por exemplo, assim, ó, no primeiro parágrafo eu vou dar, tipo assim, eu vou falar a coisa mais geral que existe sobre o vírus, por exemplo, né? No segundo parágrafo eu vou falar sobre as diferentes cepas que já surgiram. No terceiro parágrafo eu vou falar sobre as mutações dessas cepas, tá? Aí no quarto parágrafo eu vou falar da cepa nova que surgiu, né, né, que é a Ômicron né, e por que é importante estudar ela, tá bom? Então assim, é interessante que
antes de você escrever a primeira linha, você já faça o que a gente chama de esqueleto, tá? Você já determine o que você vai escrever em cada parágrafo. Depois você passa preenchendo, tá bom? Isso é algo que é bastante interessante, tá? Sempre pensando numa estrutura aqui, né? De 4 a 6 parágrafos, tá bom? Para a introdução. Isso para um artigo científico. Então vocês veem aqui, gente, tipo assim, que eu estou dando exemplos aqui de algumas revistas científicas, no caso duas aqui, né? Essa aqui é a Journal of Strange and Conditioning Research, né? Ela tem aqui, na página da revista, ela tem alguns, como é que eu vou dizer assim? Ela tem algumas regrinhas que você deve seguir, né? Ela tem explicando, ó, nos artigos dessa revista aqui, a gente espera que a introdução esteja assim, né? E que tenha de 4 a 6 parágrafos, né? Então a gente vê aqui, ó, The Journal of Neuroscience, né? Eles colocam aqui o número de palavras máximo, né? Incluindo as citações, né? Eles pedem aqui, né? Não mais de 650 palavras. Deixa eu ver aqui. E aí ele fala, né? Tipo assim, o que deve conter aqui na introdução, tá bom? Então algumas revistas elas escrevem, né? Elas determinam, né? O que deve ser a introdução de um estudo. Tá bom? Então, de maneira geral, gente, o que é a introdução? O que a introdução tem? Tem esses passos aqui diferentes aqui, ó. A exploração do tema, né, da literatura. Então, você vai falar o que já foi feito, né, em relação ao tema que você está utilizando, o que você está estudando, no caso, né, o coronavírus, né. Você vai colocar a pergunta, né, e o problema da sua pesquisa, né. Nesse caso que a gente está colocando, qual que é o problema? O problema é que existe uma variante nova, né, uma cepa nova, que é a Omicron, e não houve tempo ainda de que se tivesse muitas informações, né? Então, esse é o problema, né? E o objetivo do meu estudo, então, é levantar informações sobre a Omicron, que é nova, tá bom? E aí eu vou determinar aqui as hipóteses também, né? Tipo assim, falar, por exemplo, assim, a hipótese é que, tipo assim, os sintomas vão ser mais leves, por exemplo, né? Que a taxa de mortalidade vai ser menor porque tem mais gente vacinada, né? São as hipóteses do estudo, tá bom? E também a justificativa, tá? Justificativa, né, de por que é importante você fazer esse estudo, né? Que nesse caso aqui, né, a justificativa é tão óbvia, né, gente, que às vezes você nem precisa colocar, né? É óbvio que todo mundo precisa ter informações sobre o coronavírus, né? Isso é latente, né? Não precisa nem ficar tão explícito assim na pesquisa, porque todo mundo sabe, né, que isso aí é extremamente relevante. Isso aqui a gente já falou, né? Que a gente parte do geral para o específico. Isso aqui, eu vou falar rapidinho sobre isso aqui, gente. O que acontece? Sempre que a gente for fazer um estudo científico, gente, é importante que haja um motivo para esse estudo científico, tá bom? Por quê? Porque é aquilo que eu falei com você, gente. Quando você vai fazer um estudo, gente, sempre você vai estar gastando dinheiro, tá bom? Você vai estar gastando, no mínimo, o dinheiro da pós-graduação que você está fazendo, né? Dinheiro da bolsa que você recebe. Existe um gasto de dinheiro, né? E assim, a ciência, ela tem que dar um retorno para a sociedade, tá bom? Isso significa, gente, que a gente tem que estudar coisas que são relevantes para a sociedade, tá bom? A gente tem que haver um retorno, tá? Tipo assim, ó, eu estou contribuindo para a sociedade de alguma maneira aqui. Então, assim, você não pode querer pesquisar uma coisa que não tem o menor motivo. Tipo assim, ó, eu estou pesquisando isso aqui só porque eu sei, só porque eu quero saber. Não, tipo assim, tem que existir um motivo, tá bom? Para o desenvolvimento da ciência, né? Para a melhora da sociedade, para alguma coisa, tá bom? E aí você vai justificar a importância disso dentro da sua introdução, tá bom? Mas é sempre importante você passar por você se fazer essa pergunta aqui, tipo assim, que é e daí, né? Tipo assim, por que é importante, né? Tipo assim, para que serve isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? Esse aqui a gente já falou, né? Vamos lá, vamos falar agora dos objetivos. Ai, peraí. Pernilongo aqui, né, gente? Dos objetivos da pesquisa, né? Então nós temos, gente,
os objetivos gerais e os objetivos específicos de uma pesquisa. Vamos ver quais são as diferenças aqui, né? Os objetivos gerais, eles definem as perspectivas mais amplas da pesquisa. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho, tá? É isso. Vamos ficar só com essa primeira parte aqui, porque senão vai ser muita informação. Agora, os objetivos específicos, eles representam o desmembramento dos objetivos gerais da pesquisa. Tá bom? Então, assim, a soma dos objetivos específicos deve ser igual ao objetivo geral. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Esse exemplo aqui está bem legal aqui, pra gente ver. Só beber água que eu tô com sede. Então, aqui, ó. Um exemplo aqui hipotético, né? A pergunta do meu estudo é: quais são os motivos da evasão escolar na UFMG? Então, o objetivo geral da minha pesquisa é analisar os motivos da evasão escolar na UFMG. Então, os objetivos específicos, eles vão ser, como eu disse, o desmembramento desse objetivo geral, que está aqui. Tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Verificar a relação entre professores e alunos na UFMG, identificar o nível de interesse, reconhecer as prioridades estabelecidas pelos alunos e apresentar os motivos que conduzem os alunos à evasão escolar. Tá bom? Então, assim, na introdução, eu já vou ter, né, identificado alguns possíveis motivos, né? Que são quais, né? O relacionamento entre os professores e o aluno, né? O interesse que os alunos podem ter, né? As prioridades que os alunos podem ter, tá bom? Então, nos objetivos específicos da minha pesquisa, eu vou avaliar cada um desses fatores separadamente, tá? Então, assim, a soma desses objetivos específicos aqui vai ser igual ao objetivo geral. Ou, falando de outra forma, né? Os objetivos específicos são o desmembramento desse objetivo geral aqui, tá bom? O objetivo específico, ele é mais minucioso, né? Tipo assim, ele é mais específico, né? A palavra é essa mesmo. Deu para ficar claro isso aqui, gente? Então vamos supor aqui, ó, na nossa pesquisa hipotética que a gente está falando aqui, né? O objetivo da nossa pesquisa é caracterizar, o objetivo geral, né? Seria caracterizar a variável ômicron. Objetivos específicos: verificar a mortalidade, né? 2, verificar quais são os sintomas mais comuns. 3, verificar a proteção que as vacinas dão contra a hospitalização, né? 4, verificar os locais de instalação do vírus, tá bom? Então, assim, todos esses objetivos específicos, eles vão servir, né, para responder o objetivo geral, que é qual? Que é caracterizar a variável, né? Os objetivos específicos, eles são o desmembramento desse objetivo geral, tá? Pode perguntar, Danilo. Oi, funcionou aqui. Sobre o trabalho da pesquisa. Desculpa, sobre a área, sobre a atividade, eu posso fazer de qualquer área da ciência? Pode. Como assim que você fala? Não estou entendendo muito bem a sua pergunta. É porque você está falando mais da saúde, mas eu posso Isso. fazer do psicológico? Ah, pode, claro, claro. Sim. Com certeza, Ok. Com certeza. Assim, é aquilo que eu falei, né, gente? Assim, eu trago um pouquinho os exemplos, assim, para a área da saúde, gente, porque, assim, Que é a sua área. porque é a minha área, né? Mais fácil para mim falar, né? Mas, assim, isso aí se abrange, né, a todas as áreas de conhecimento, né? Ou pelo menos a maioria delas, né? Tipo assim, matemática, né, física, tipo assim, que são as ciências exatas, né, gente? Assim, eu confesso que eu não tenho, assim, muito conhecimento. É porque eu tava... Quando o senhor falou que era para fazer um artigo científico, eu já pensei em alguns temas. Um deles era
código de ouro, ou assinatura de Deus, que é da matemática. Aí eu não sei se podia fazer. Tem a ver com a matemática e filosofia. Uai, seria interessante, sim. Ô, gente, só pra deixar claro aqui, eu não sei se ficou confuso, mas assim, eu não... vocês não têm que fazer um artigo na disciplina, não, tá, gente? Podem ficar tranquilos aí, viu? Não sei se deu a entender isso. A última avaliação vai ser uma prova, igual essa prova aí, tá? Ah, que susto. Não. Até seria legal, né, gente? Até seria legal, né, fazer isso aí, mas... Mas, né, eu não... Ô, professor, eu pensei um montão de tema legal aqui. Depois você pode falar os temas que você pensou. Mas assim, né, gente, a gente tem que entender também as dificuldades que o período remoto, que o ensino remoto tá significando para todo mundo, né, gente? E eu tô tentando assim ser bastante compreensivo com vocês todos, né? Porque eu sei que não é fácil não tá sendo fácil para ninguém, né, gente? Esse período de aulas remotas, né? Ô, gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar. Ontem eu não consegui ir lá à tarde, gente, tá bom? Eu planejei ir no instituto ontem, né? Eu iria de manhã, ia ficar a tarde inteira, mas acabou que houve um imprevisto, eu não consegui ir. Infelizmente. Eu vi uma foto suas lá com o George Homer lá, parece que... Espero que tenha sido bastante legal aí. Professor, então os objetivos específicos, eles vão ser iguais aos objetivos gerais, né? Isso, a soma dos objetivos específicos, né? Porque geralmente são mais objetivos específicos, né? Objetivos específicos são de, sei lá, de 2 a 4 a 5, né? Assim, é isso, né? E o objetivo geral geralmente é um só. Agora, professor, a introdução, ela geralmente vai ser de 4 a 6 parágrafos e no máximo 650 palavras? Não, É nessa base? isso aí, tipo assim... Então, assim, de 4 a 6 palavras, geralmente vai ser... Perdão, de 4 a 6 parágrafos, geralmente vai ser sim. Tá bom? Agora, o número de palavras, que é 650, isso aí era um padrão daquela revista específica lá, tá? Não necessariamente precisa se aplicar para tudo, não, tá bom? E nem mesmo esse número de parágrafos também não, tá, gente? Assim, isso aí depende, né? Por exemplo, assim, uma tese, uma dissertação, elas geralmente têm até mais que isso, né? Tipo assim, porque os trabalhos são enormes, né? Tipo assim, os trabalhos têm 100 páginas, né? Tem, às vezes, 200 páginas, né? Eu já assisti uma defesa da história uma vez, gente. Assim, o tamanho do trabalho que a menina tinha escrito era uma coisa impressionante, assim, parecia uma bíblia, assim, acho que devia ter tipo umas 500 páginas, assim, no trabalho. Era enorme, enorme mesmo, assim. Então, assim, isso aqui é só uma ideia, né, gente? Não necessariamente, não é uma regra que você tem que seguir. É uma regra para aquela revista que eu mostrei, né, que é a Journal of Strange, né? Mas não é uma regra geral, não, tá bom? Pode falar, Hilary. Hilary? Será que foi engano? Pelo Ela jeito. acabou de sair da aula. Ah, tá. Deve ter sido sem querer, então. Deixa eu continuar aqui só para terminar essa parte aqui, gente. Vamos lá. Beleza. Só ver o que falta aqui rapidinho. Tá. Vou terminar antes dos métodos aqui, né? E as hipóteses, né, gente? Tipo assim, hipótese que a gente já discutiu antes, né? As hipóteses você coloca basicamente o que você acredita que vai dar na sua, os resultados que você acredita que serão os do seu estudo, né? E obviamente, né, gente, como eu já disse, né, gente, a sua hipótese ela tem que ser baseada em argumentos científicos, né? Você não pode falar assim, a minha intuição está dizendo que é isso aqui, eu acho que vai ser isso aqui porque eu acho. Não, você tem que apresentar motivos, né, que justifiquem a sua hipótese. E essa hipótese ela vai ser verificada, tá bom? Então, por exemplo, assim, né,
eu coloco lá, por exemplo, ó, como hipótese, acreditamos que a variante Ômicron vai ter uma mortalidade menor do que as outras devido à vacinação das pessoas. Essa é uma hipótese, né? E essa hipótese ela vai ser testada no meu estudo. Então, lá na discussão, eu vou colocar a hipótese tal foi confirmada. A gente viu que a hipótese tal é verdadeira. Tá bom? O seu estudo serve para verificar se a sua hipótese é verdadeira ou não. É para isso que serve o estudo. Tá bom? Espera aí, expectativa. Aqui, ó. Aí vamos colocar aqui, só para terminar aqui, que é interessante. Exemplos de hipóteses aqui, tá, gente? A gente pode colocar aqui, ó. As hipóteses podem ser não direcionadas, né? Ou elas podem ser direcionadas. Deixa eu ver aqui. Então vamos pegar o número 2 aqui, ó. A ingestão de cafeína modificará o desempenho aeróbico de ciclistas. Essa é a hipótese não direcionada. Então vamos pegar só as duas número 2 aqui, ó. Vou ler de novo. Hipótese não direcionada. A ingestão de cafeína modificará o desempenho aeróbico de ciclistas. Hipótese direcionada. A ingestão de cafeína aumentará o desempenho aeróbico de ciclistas. Qual que é a diferença dessas duas que eu li aqui, gente? O que vocês acham aí? Uma fala de algo positivo e outra fala de algo negativo, professor? Seria basicamente isso? Seria quase isso. Uma fala de coisa positiva e a outra fala que vai haver uma modificação, mas não fala se é para melhorar ou para piorar. Não, ela fala de algo possível, ela fala de algo possível assim que vai acontecer. Modificará, mas ela não falou o que se vai modificar de forma negativa ou positiva. É isso? Muito bem. Quem falou aí, gente, que eu não estava vendo? Sara. Sara, muito bem, Sara. Você se expressou de maneira bastante eloquente. Você fala muito bem. Vários Obrigada. que se expressam muito bem, muito didática a sua explicação. É exatamente isso que a Sara falou, né, gente? A hipótese não direcionada, ela não direciona, né? Ela fala que modificará, pode piorar, pode melhorar, né? A hipótese direcionada, ela direciona, né? Ela fala aumentará, né? Ela está falando para onde que vai haver essa modificação, né? Se é para cima ou para baixo. Tá bom? Então são duas maneiras aqui de se escrever, né, a hipótese de um estudo, né? Pode ser não direcionada e pode ser direcionada. Beleza, gente? Amanhã a gente dá sequência a partir dos métodos, então. Vamos fazer a chamada aqui. Deixa eu ver aqui quem está falando. Quem que perguntou o quê? Ah, você perguntou se o slide vai estar no ar? O slide vai estar no ar, sim, Hillary. Não está ainda, mas estará. Eu vou colocar, tá? Então vamos lá fazer a chamadinha aqui. Lembrando, né, gente, que eu deixo apresentando para vocês irem conferindo aí se eu marquei o nome de vocês. Aqui, ó. Adriane, Ana Francisca, Presente. Arlene, Ayla, Presente. Bianca, Camila Del Valle, Camille Cristine, Presente. Dandara, Danilo, cadê? Maria Eduarda Souza, Stephanie Gabriele, Fernando Diniz, Presente. Nathalie, Jean Miguel, Jéssica Macedo, Júlia Catão, Kézia Medeiros, Liza, Laura Isabel, Lívia Costa, Presente. Marcelo Gabriel, Mariana Silva, Marlon Souza,
Presente. Melissa, Presente. Noemi, Presente. Pamela Nicole, Rebeca Almeida, Presente. Rebeca Ribeiro, Presente, professor. Renata Almeida, Presente. Rosiane, Samara, cadê? Presente. Sara Ribeiro, Presente. Sara Rodrigues, Thales, Tainara, Virna, Vitória Pereira, William Menezes, cadê? Iandara, Professor, eu não tô conseguindo ouvir o senhor. Isadora. Quem tá falando? A Júlia. Eu coloquei aqui, Júlio, seu nome aqui. Calma aí, acho que é minha internet. Tá certo. Então tá bom então, gente. Amanhã damos sequência a partir então dos métodos então. Tá bom? Então, Professor, oi. rapidinho, professor. Falando a respeito da hipótese não direcionada, é aquela que não vai direcionar e ela não pode modificar. E a direcionada fala para onde haverá modificação e tem pontos positivos. É assim? Não, assim, a direcionada direciona. Pode ser pro mal, pode ser pro bem, tá? Não necessariamente é positivo, não, tá bom? Tipo assim, eu posso falar, por exemplo, assim, eu poderia colocar aqui, a ingestão de cafeína prejudicará o desempenho aeróbico. Eu posso falar isso. Vai estar sendo direcionada, tá? Direcionada é só porque você está apontando para algum lugar, seja que vai melhorar ou seja que vai piorar, entendeu? E a não direcionada você não está apontando, você está falando, não, vai modificar, só isso. Tá bom, professor. Muito obrigada. Por nada, Melissa. Então, tchau, pessoal. Até amanhã, então. Bom final de dia para vocês aí.